Tava parado, e aí fica só o resto, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, no horário que vocês estão assistindo. Esse é mais um SagaCast, que é o nosso proposta aqui de um bate-papo sobre qualidade de vida, sobre saúde, exercício físico, esporte, psicologia, performance. E hoje eu tenho um convidado super especial aqui, nosso primeiro bate-papo com alguém que é fora da psicologia, que é o que eu queria muito trazer, que é a Monique, que é nutricionista, e ela vai falar um pouquinho dela agora para vocês aí. Bem, primeiro eu fico muito feliz pelo convite, né? Agradeço bastante. E é uma honra ser a primeira convidada e espero abrir portas para vários e vários outros profissionais para dar continuidade ao seu projeto. Então, eu sou nutricionista, graduada pela UFES, há mais ou menos quatro anos e pouquinho, uns 8 meses. Uhum. O meu foco com a nutrição é emagrecimento e estética, mas que a alimentação saudável nunca deixa de ser um tema da nutrição, né? Um tema que o Uhum. nutricionista pode abordar. E hoje a gente traz o tema de reeducação alimentar, que é um tema muito em alta e que precisa muito se falar disso para poder aprender o que realmente é ter educação alimentar. Uhum. Porque quando se fala em alimentação, tem tantas coisas na cabeça da gente que, na verdade, hoje em dia, a gente está com medo do que comer. Né? Então, eu vou ao mercado, mas esse tem glúten, esse tem lactose, esse tem várias gordura demais, açúcar demais, e aí o que é que eu como? Fica com esse medo, né? Então, hoje, o tema alimentação saudável tem trazido esse terrorismo nutricional. O fato de dietas pela internet, dietas malucas, dietas altamente restritivas, e tudo isso pode vir a desenvolver transtornos alimentares. Sim. Outra coisa também são as deficiências nutricionais. Então, quando a gente fala em alimento, eu trago aqui a frase bem comum, bem conhecida, né? Que o alimento seja o seu remédio. Então, a gente precisa pensar no alimento dessa forma. Será se o que eu estou comendo está prevenindo ou está induzindo doenças? Perfeito. Uhum. Né? E tem uma frase também que é muito dita, que é somos o que comemos. Nem Sim. sempre ela se aplica, Uhum. mas tem um fundo de verdade aí nessa frase. Assim, E aí, Pedro, uma pode questão falar. que eu estava pensando que você está falando antes do mercado é que hoje em dia tem muito uma questão das embalagens de enganar. Até tem algumas marcas que, tipo assim, colocam lá fit, um título assim, bota alguns desenhozinhos assim na embalagem, e você acaba Uhum, acreditando e querendo comprar aquele alimento, porque não, eu acho que vai ser um alimento e vai ser bom. Mas aí até eu já vi alguns posts, tudo, quando a pessoa analisa assim a tabela nutricional, vê que dá no mesmo de um biscoito Bono. Então, meio que isso. acho que a pessoa acaba ficando até mais com medo do que tá comendo, porque até as embalagens estão enganando, sabe? Poucas pessoas vão parar e cada alimento que eu pegar eu vou olhar a tabela nutricional assim. O pessoal já não tem costume de olhar a validade, imagina isso. Então, realmente acaba É. que tem esse medo, assim, realmente, de pegar, olhar cada alimento ali, ver se a questão é, nossa, a caloria desse mesmo do que aquela marca. E aí, você acha que isso é algo positivo, a pessoa ter mais essa atenção? Ou. Com certeza, Uhum. com certeza. E faz parte do processo de reeducação alimentar. Então, essa leitura do rótulo dos alimentos, a gente precisa aprender para poder saber o que é que a gente está comendo. Sim. Porque senão fica dessa forma como você falou. Aquele alimento é rotulado como saudável e aquele outro é como não saudável, mas quando a gente vai colocar na balança, dá tudo a mesma coisa. Os nutrientes, Uhum. um está a mesma quantidade de açúcar ou Sim. quantidades semelhantes. Então, por isso que é interessante a gente ter esse conhecimento dos alimentos. Então, pegou o alimento, olha a data de validade, que é importantíssimo, é o primeiro ponto que a gente precisa observar. Observar a lista de ingredientes, então preferir aqueles que têm menos carboidratos, que têm mais proteínas, menos gorduras, menos quantidade de sódio, mais quantidades de fibras, e a lista de ingredientes também. A lista de ingredientes já fica um pouquinho mais complicado, porque tem Uhum. alguns termos que fica mais distante do conhecimento da maioria da população. Só que, de um modo bem geral, o primeiro alimento que estiver na lista de ingredientes, né, o primeiro ingrediente lá, vai ser o que vai ter maior quantidade. Uhum. Então, por exemplo, os alimentos integrais,
rotula lá na frente, produto fit feito de cereais integrais. E aí, quando a gente vai ler na lista de ingredientes, o primeiro ingrediente é farinha de trigo comum, né, fortificada com ácido fólico. Devia ser Então, cereais. realmente não é. Isso. Uhum. Então, não é um produto integral. Sim. E aí fica essa dúvida, e aí a gente paga caro por uma coisa que não Achando tem que vai ser qualidade. saudável. Isso mesmo. E por Legal. falar em qualidade, é Uhum. até um dos pontos que Pedro Escudeiro, que foi conhecido como pai da nutrição, ele deixou 4 pontos, na verdade, né, para poder orientar a gente em relação à alimentação. Então, qualidade seria um desses pontos. Qualidade em relação a quê? Aos produtos orgânicos, aos produtos industrializados, minimamente processados ou ultramente processados. Então, são essas diferenças que traz a qualidade do alimento. Então, quanto mais processado aquele alimento for, a qualidade dele será menor. Por quê? Porque terá mais conservantes, mais aditivos. E se o meu consumo for um consumo exagerado desse tipo de alimento, eu posso vir desenvolver doenças. Uhum. Outro ponto também que ele trouxe é sobre a quantidade. E aí, a quantidade para atender a nossa necessidade energética. Então, todos nós, para se mantermos vivos, precisamos consumir alimentos, né? Precisamos comer, independente da forma em que a gente come. Alguns por uma via interal, outros parenteral e outros pela via oral, que aí são os tipos de alimentação, de formas de alimentação que temos. Mas trazendo para a maioria da população, que é a forma oral, a necessidade energética, a gente precisa do alimento para poder desenvolver as nossas atividades vitais e as atividades do dia a dia. Então, a quantidade do alimento é um dos pilares para poder a gente consumir a quantidade adequada para desenvolver as nossas ações do dia a dia. Outro ponto também Uhum. é a questão de harmonia, então a variedade do prato. Geralmente, nem sempre as pessoas gostam de deixar aquele prato colorido. Outras até não entendem por que tem que ser aquele prato tão colorido, por que tem que ter Uhum. alface, cenoura, beterraba. Porque quanto mais colorido for o prato, mais nutrientes ele vai ter. Então, por isso essa variedade. E questão também de paladar, da gente conhecer os sabores dos alimentos. Tá bem? Qualquer dúvida que o pessoal tiver, vão colocando aqui no comentário que a gente vai tirando no decorrer da live, tá certo, pessoal? O último ponto que Pedro Escudeiro traz sobre os pilares de alimentação é a questão da adequação. Então, a necessidade. E aí é onde entra a individualidade. A minha necessidade é diferente da sua, é diferente de quem está aí do outro lado assistindo. Então, uns podem ter uma patologia, então, doenças cardíacas, renais, outros têm outro objetivo, emagrecer, hipertrofiar. Então, cada um tem uma necessidade, tem um objetivo, e esse objetivo, essa necessidade, precisa ser adequada com a alimentação. Pode ser adequada com a alimentação. Uhum. Então, Pedro Escudeiro deixou esses 4 pilares para a gente poder se orientar. Mas, afinal de contas, né, como fazer a reeducação alimentar? Por onde que a gente começa? O que é que tem que comprar? Será que são alimentos caros? Que o pessoal também tem muito isso na mente. Sim. E aí, de uma forma bem ampla, temos a pirâmide alimentar. Então, é uma imagem bem conhecida, bem acessível e que foi criada para gerar uma orientação, né, em relação aos alimentos, para que os alimentos possam prevenir doenças. Essa é a forma geral dessas orientações que temos no dia a dia, né, em relação à alimentação, para poder prevenir as doenças. E aí, a pirâmide alimentar, ela traz na base da pirâmide os alimentos mais energéticos, né, digamos assim, os alimentos fontes de carboidratos, então as massas, raízes, os tubérculos também entram aí, pães. Então, são alimentos que podemos comer e comer em uma quantidade um pouco maior, porque são alimentos em que a gente precisa de uma necessidade em quantidade de energia e de nutriente maior. Sim. Seria os Acima carboidratos, no dessa, caso, a base. isso. Certo. Acima dessa base, temos as proteínas, né, que já fica aí intermediário. Uhum. Então, seria ovos, carnes, peixes, aves,
leite e seus derivados, também as proteínas de fonte de origem vegetal, como lentilha, grão de bico, feijão. As oleaginosas também entrariam nessa parte. Então, observem a pirâmide, como ela é realmente no formato dela, triangular. Então, na base eu tenho ali os alimentos, fontes de carboidrato, raízes, massas, vegetais. Acima, no intermediário, temos as proteínas. E no topo, né, conforme vai afinando, significa que o consumo tem que ser menor desses alimentos. Então, quem está lá em cima são os óleos, as gorduras, os açúcares, os doces. Então, não são alimentos que não podemos comer. Pelo contrário, podemos, são prazerosos, mas podemos comer em quantidade, devemos, né? Comer em quantidades menores comparado aos demais alimentos. Uhum. E aí, por exemplo, nessa questão dos óleos, existe também a questão da qualidade do óleo e da gordura, né? Sim, por exemplo, tem como é o nome? Azeite, né? Tipo, acaba sendo um óleo vegetal e seria de preferência um outro óleo, por exemplo, como óleo mesmo assim de supermercado. Não sei a procedência do que é feito. Acho que é soja. Óleo de soja, Uhum. óleo de girassol, vai ter óleo de palma, também tem, é pouco usado aqui pela gente. Uhum. Tem os azeites também, que tem vários tipos de azeite, óleo de Isso. coco. Então, vai ter uma diferençazinha em valor nutricional. Em valor energético também vai ter sua diferença. Só que óleo, quando é aquecido, ele pode perder a sua propriedade. Então, muita gente fala, eu faço azeite, eu aqueço o azeite para poder fazer o meu ovo, só que Posso ir? aquece até quanto? Uhum. Tem que ver, se aqueceu, fez aquela fumacinha preta, já era. Já modifica a propriedade desse Uhum. tipo de óleo, entendeu? Então, eu uso azeite muito mais para untar a panela do que em si para fritar o ovo. Então, tipo, na mesma hora que Uhum, eu boto, eu ligo assim, 20 segundos já tô já colocando vai o ovo já. preparando. Tipo, eu não deixo ele realmente começar a fritar, sabe? E até a Uhum, quantidade também, realmente, bem pouco de linha. É tipo uma linha bem fininha. Então, assim, que bom que eu tô fazendo certo. Não tô perdendo a qualidade do azeite. Interessante. e o Mas, ó, sabor também fica diferente, fica aham, gostoso, sim, não é? sim. Acaba dando um gostinho a mais mesmo. E assim, de forma geral, é possível a gente se reeducar nossa alimentação de uma forma barata? Porque normalmente o pessoal acha, quero começar a comer bem e vou ter que gastar, vou ter que comprar todos os alimentos fits, que parece que tem uma taxa fit, né? Que aumenta R$ 5 o Uhum. preço de cada produto. Assim, vou ter que ir nessas lojas de produtos naturais e começar a comprar todas aquelas coisas lá, cada um mais caro do que o outro, um suplemento. Então, é possível a gente se reeducar, comer bem, sem gastar muito? É possível, sim. Agora eu vou só dar uma explicação para entender por que é que hoje a gente encontra essa dificuldade tão grande em ter uma boa Uhum. alimentação. Porque desde criança, quando está lá a criança em crescimento, o que é que a maioria dos adultos fazem? Ah, tá chorando, dê um doce para a criança, né? Vai para o colégio. Ah, é mais prático levar um produto industrializado do que eu ir lá cortar a fruta, deixar Ou na comprar no bandejinha. colégio, né? O salgadinho. Isso mesmo, isso mesmo. Então, a gente tem uma educação totalmente contrária a uma alimentação saudável. E Uhum. aí, quando chega na fase adulta, ou até na adolescência, talvez pode surgir alguns problemas de saúde, e aí fica um pouquinho mais difícil de fazer essa reeducação alimentar. Por isso que hoje todo mundo tem medo quando se fala em alimentação saudável, e tem essa ideia que foi justamente essa sua dúvida, de que são alimentos caros, porque é Uhum. difícil preparar, porque eu tenho que aprender a cozinhar para poder fazer esse tipo de alimento, quando Uhum. na verdade a alimentação é simples. É o que eu digo para a maioria não, para todos os meus pacientes e quem me acompanha nas redes sociais. A alimentação precisa ser simples, acessível e prazerosa. Se eu não gosto de comer aquele alimento, ou se eu estou comendo aquele alimento, fazendo careta, sem gostar, então não tem por que eu estar comendo. Não me dá prazer comer aquele alimento. Então, Uhum. não estou dentro da alimentação saudável. Perfeito. E aí, para poder reeducar essa alimentação, o Guia Alimentar da População Brasileira, liberado pelo Ministério da Saúde, traz algumas orientações, né, para poder ajudar a população de um modo geral. Tem até uma versão mais antiga e uma versão mais atualizada. E aí eu fiz um mix das duas
e trouxe aqui para o pessoal para poder acompanhar e eles conhecerem, já que se não conhecem, né? Uhum. Então, a base da alimentação tem que ser com alimentos in natura ou minimamente processados. Então, alimentos in natura são o quê? As frutas. Frutas, a depender da época da fruta, a gente encontra com um valor bem mais acessível. Algumas frutas são um pouco mais caras, como, por exemplo, o kiwi, ameixa, morango. Para algumas pessoas pode ter um valor aquisitivo mais alto. Para outras, talvez não. Mas banana, mamão, maçã, alimentos que são mais comuns do nosso dia a dia, são frutas, vão ter vitaminas, vão ter minerais, vão ter os nutrientes, as fibras também, e possuem um valor acessível. Então, a base da nossa alimentação tem que ser com esses alimentos minimamente processados. Uhum. In natura, como eu já falei, as frutas, e o minimamente processado seriam, por exemplo, arroz, feijão. Então, pense assim, do alimento lá do plantio até o alimento chegar na sua mesa, no seu prato. Quantos processos ele precisou passar? Ah, o Legal. feijão é só catar. Então, é um processo bem menos do que um Uhum. embutido, por exemplo. Então, pensa no alimento dessa forma. A segunda dica é fracionar as refeições. Isso já vem por uma questão de cultura. Ah, tem que comer só de manhã, de tarde, de noite. Né? O pessoal mais antigo falava assim, é só Uhum. almoço, café da manhã, almoço e jantar. Essas três refeições. Só que quando a gente faz somente essas três, a gente agrupa, digamos assim, uma alta quantidade de calorias nessa refeição. E isso já vem por uma questão psicológica. Então, eu estou comendo agora pela manhã, vou comer muito porque eu sei que eu só vou comer meu dia. Meu dia eu tenho que aguentar aqui até meio-dia. Então, vou Uhum. fazer lá, colocar a serra no meu prato. E quando a gente fraciona as refeições, a gente faz justamente isso. A gente divide a quantidade de calorias para ser um pouco a cada horário. Precisa ser necessariamente a cada 3 horas? Não. O nosso estômago não tem um reloginho que fica lá dando notificação para isso. O Uhum. sistema, né, de fome, a percepção de fome, vai ser estimulada conforme for estimulada também, conforme for ativada. Né? Uhum. Então, não é regra, digamos assim, comer a cada 3 horas. Entretanto, é interessante fracionar as refeições. Então, isso vai depender de cada indivíduo. Posso comer a cada 2 horas, a cada 3 horas, a cada 4 horas. Então, isso é variado. Sim. E aí, fracionar as refeições, tendo as três principais, e evitar pular essas refeições, né? O café da manhã, o almoço e o jantar, e Uhum. acrescentar lanches. Recomenda-se 2 lanches, então um lanche pela manhã e um lanche à tarde, mas isso depende também da rotina do indivíduo. Então, pode Uhum. ser um lanche à noite, né? Pode ser mais do que 2 lanches, então isso depende também da necessidade. Legal. O outro O outro ponto é utilizar óleos, gorduras, sal, açúcar, temperos industrializados, né, aqueles temperinhos já prontos. Então, utilizar em menor quantidade. Se puder substituir esses temperos industrializados por temperos naturais, como coentro, salsa, manjericão, páprica, chimichurri, tem vários outros aí, o mercado está cada vez maior e dá muito sabor ao alimento. Sim, sim. Então, permita conhecer o sabor que os alimentos realmente produzem, realmente têm na sua essência. Eu costumo muito falar para os meus pacientes: o limão é doce? Não. E por que a limonada tem que ser? Uhum. Né? Então, a gente acaba perdendo essa percepção. Então, a gente não conhece os sabores, e isso também já é induzido na gente lá atrás, na nossa infância. Então, quando Uhum. faz o suco para a criança, se fizer sem açúcar, ele acha ruim. Ele precisa conhecer qual é Uhum. o sabor. E assim, Né? às vezes ele acha ruim, mas às vezes nunca, nem colocou sem açúcar, né? Porque E isso, entra muito ponto assim, dos pais já colocaram, não, aqui ó, toma isso. Aí realmente o açúcar a criança fica mais desperta, tal, ela gosta. Igual refrigerante, por exemplo. Eu conheço algumas escolas uhum, que, por exemplo, proíbem o refrigerante. O aluno pode levar lá, não vende ele de nenhuma forma. Pega até suspensão. Que realmente é meio que uma forma de tentar reeducar, já começar educando já essa criança a não ficar tomando refrigerante diariamente, por exemplo, uhum, no lanche.
Igual a ideia também do lanche tipo de salgados. Assim, tem alguns colégios que eu já vejo que já aplicam isso. Não aceita salgadinho lá. Só se a criança O trazer dia da depois, fruta. prioriza frutas e tal. Que realmente acaba sendo correto, né? E tem que começar Uhum. da base, assim, tipo, desde criança, realmente, para não ficar empurrando doce, refrigerante aleatoriamente. Uma coisa que você falou que achei muito interessante foi o que eu fiz recente, assim, uns 3 meses, eu acho. Que foi. Eu não gosto muito de ovo. E aí, o meu Nutri, ele acabou recomendando eu comprar uma variedade de temperos. Eu peguei, comprei uns 10 diferentes. E aí, cada dia eu falei, tipo, hoje eu vou botar salsa. Aí comi ovo com salsa. Outro dia eu botei cebolinha. Outro dia eu botei. Fui variando, sabe? Até Uhum. açafrão também coloquei. Assim, fui variando. E depois eu comecei a misturar eles. Então, assim, cada dia meio que eu mudava o gosto do alimento do ovo ali, que era algo que eu não gostava tanto. E ficou realmente trouxe novos sabores que eu não conhecia ainda porque eu não utilizava aqueles temperos. Era sempre o mesmo temperozinho industrializado ali. Então eu achei muito legal isso, realmente, tipo, motiva você até a querer preparar o alimento, você querer fazer algo novo ali, um sabor diferente. Isso mesmo. Essa questão de preparar o alimento é até uma das dicas, né, trazida pelo Guia Alimentar para poder desenvolver. Então, a gente precisa ter esse contato em cortar, em colocar o alimento na panela, em arrumar o alimento no prato, em consumir. Então, é uma das dicas que já adianto trazendo aqui para vocês. Mas, Outro ponto também é evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, como você já falou, dessa ideia das escolas meio que negarem, né, a oferta de refrigerantes e uhum, tal. Então, é um dos pontos também. E aí, reforço a ideia do porquê reduzir o consumo desses alimentos, porque são ricos em aditivos, em conservantes e que podem trazer doenças para a gente no futuro, se consumidos em uma quantidade exagerada. Então, uhum, quando a gente fala em evitar tal tipo de alimento, não quer dizer não comer nunca mais. Quer dizer apenas reduzir o seu consumo. Então, por exemplo, se você consumia durante a semana, 5 vezes na semana, isso levando em consideração de segunda a domingo, e 5 vezes por semana você estava consumindo, e você passou a consumir 2 vezes, então você já está evitando. Já é um avanço, já é uma conquista, já é uma vitória. sim, Comer com regularidade e atenção. Essa é outra dica também, outro passo trazido pelo Guia Alimentar. Hoje, com a nossa correria, geralmente a gente come de frente às telas. Então, ou assistindo, ou uhum, mexendo no celular, ou resolvendo alguma outra coisa no computador. Então, raramente fica o foco de ser só você, o prato ali na frente e a comida. Então, a gente precisa dar um tempo para entender. Tem um tempo de cada coisa. Quando se toma banho, não é o tempo do banho. Dormir não é o tempo de dormir. Comer precisa ser o tempo de comer. E aí entra naquela ideia que os nossos avós falavam, e falam ainda. A hora de comer é hora sagrada. Então, a gente precisa ter essa atenção para poder mastigar perfeitamente, porque a digestão já inicia na boca, para uhum, poder sentir o sabor do alimento, facilitar todo o processo de digestão. Então, por isso, ter essa concentração, ter esse momento único para ser o seu alimento, para poder se legal. alimentar. E assim, quando a gente vai colocar no relógio, a gente passa pouco tempo na mesa comendo. 15 minutos, 20 minutos, alguns comem até um pouco em menos tempo, em 10 minutos. Então, não é lá essa coisa de dizer, não, eu passo 1 hora ali com o garfo colocando na boca. Não, não Uhum, funciona. Então, dá tempo para você apenas comer. Depois você faz as outras coisas. Retirar a gordura aparente das carnes, das aves, isso também é interessante, principalmente antes do consumo, antes do preparo. Então, hoje vai ser um frango cozido. Então, peraí, deixa eu retirar aqui a pele do frango, a carne cozida, eu vou diminuir a quantidade da gordura que tem, e aí depois leva ao cozimento, leva ao preparo, e aí é que consome, porque já vai sim. reduzir a quantidade de gordura que vai ter na sua refeição. No caso, o ideal é tirar antes, né? Eu sempre Tirar gosto de antes. frango, por exemplo, eu uso muito aquele lá airfry, sabe? Que aí para Sim. esquentar, tipo assim, olha, eu coloco lá assim os frangos, aí depois que eu tiro a pele. Então o ideal seria tirar antes, né? Legal. Tirar antes. Realmente fica até fica mais gorduroso a parte de baixo assim, Uhum. porque realmente vai escorrendo.
Legal. Boa dica. E E aí, o você alimento comentou esse... absorve. Aham. O alimento acaba não absorvendo também a gordura quando ela vai Isso, esquentando. Legal. quando retira já, antes do preparo. Uhum. E aí, você comentou, eu uso muito air fry. Usa muito quanto? Quantas vezes por semana, geralmente, você está usando? Ó, hum, É umas, todo dia. umas 8. Assim, às vezes, principalmente pro almoço e pro jantar. Acabo usando, porque eu nunca mais, tipo assim, eu na verdade eu enjoei um pouco de carne no óleo. Principalmente aqui em casa, Uhum, de forma geral, a família come no óleo a carne, então eu não gosto tanto, porque eu acho que até perde o gosto da carne, fica gosto de óleo. E aí eu comecei a comer mais botando na air fry, porque pelo menos eu sinto até os temperos que tá na carne. Então até realmente eu sinto mais um gosto diferente usando ela. uhum. Mas aí agora tô com medo do que você vai falar aí sobre ela. Então, não é muito recomendado o uso com tanta frequência. Uhum. Entendeu? Porque durante aquele processo de cozimento e pelo tempo que o alimento pode passar ali dentro, pode estar liberando algumas substânciazinhas e ativando algumas substâncias no alimento que podem vir desenvolver doenças para a gente no futuro. Complicado. Então, você vem usando 8 vezes por semana, reduz para 6, muda um pouco o Uhum. tipo da preparação. Então, se você está fazendo na panela, faz um frango desfiado, pode ser também. Outra coisa que é muito interessante, o pessoal enjoa a forma que. Ah, eu enjoei do frango. Mas espera aí, como é que ele está se apresentando para você todos os dias? Não, todo Uhum. dia é assado, todo dia é desfiado. Realmente vai enjoar. Então, modificar a forma da preparação também ajuda. E isso vale uma dica muito importante para os vegetais, na hora do almoço. Geralmente a salada, alface, tomate, cebola. Ah, todo dia isso. Faz um dia picadinho, faz outro dia com um corte diferente, faz Uhum. outro dia no corte tradicional, vai modificando. Porque o que é que faz a gente comer? O que atrai aos olhos. Então, as cores dos alimentos também têm uma ativação mental, né, digamos assim, tem uma ativação que faz a gente ter vontade, ter prazer em comer aquele tipo de alimento. As cores dos alimentos despertam isso na gente. Legal. Deixa eu ver outra dica. Assim, Ah, já estamos finalizando. para, Pode falar. para além tipo, do frango desfiado, por exemplo, e do frango da air fry, o que eu poderia fazer de diferente que não fosse, por exemplo, sei lá, não fosse carne no óleo, claro. Sim, ter algum Pronto. outro preparo que poderia ser feito? Ele picadinho, ele Uhum. cortado picadinho. Pode fazer ele nesse corte picado, cozido com alguns vegetais, então com pimentão, com batata, com cenoura. E aí vai abusando das cores e dos temperos naturais também. É Você legal pode fazer. uma dúvida até que tipo uma coisa, frase de vó, tipo assim, cozinhar a carne assim, tipo com os vegetais, faz com que a carne ali, sei lá, absorva alguns nutrientes ou não? Não, Tem que comer mesmo. não. Não adianta só colocar junto e comer a carne, tem que comer tudo que tá ali, né? No Tem que comer ensopado. tudo. Uhum. Legal. Isso. Agora, da orientação de cozinhar os vegetais na água ou no vapor, a gente recomenda no vapor, porque esses alimentos possuem, a gente tem, nos alimentos eles têm dois tipos de vitaminas, as vitaminas hidrossolúveis, que se dissolvem na água, e as lipossolúveis, que se dissolvem nas gorduras. Então, quando a gente cozinha aquele refogado com água, e a água vai evaporando, às vezes a gente faz até o escorrimento dessa água, como as vitaminas são hidrossolúveis, a maioria dos alimentos possui, né? Então, elas acabam se perdendo ali durante o cozimento. Por isso, Legal. fazendo o vapor, porque compensa mais, condensa mais. Massa, massa. Entendeu? O último ponto aqui é beber 2 litros de água e realizar exercícios físicos. O exercício físico não é uma orientação para a alimentação, né? É uma questão à parte, porque exercício físico é saúde, então ativa a mente, ativa o corpo, é todo um conjunto. E as pessoas também têm muito receio em se exercitar, porque acham que só vale aquele exercício que se for feito na academia e às vezes nem gosta de ir para a academia. E aí Uhum. é o que eu costumo dizer: encontre um exercício que você gosta. Seja a academia, seja um crossfit, seja uma caminhada, uma corrida, a bicicleta, que está bem alta agora, o ciclismo. Uhum. Então, procure. Ah, eu não gosto de nenhum.
Então, é porque ainda falta procurar mais. E assim, sempre também quando eu conversando com alguém, tipo, eu tô tendo dificuldade, fui pra academia e não gostei, eu pergunto, já tentou uma luta? Sabe? Já tentou uma aula de dança, um polidense, até um pilates, Uhum, assim, uma caminhada? Tipo assim, como você falou, a pessoa não buscou ainda algo diferente. Que por mais, não é que ela precisa passar o resto da vida fazendo aquilo, é outro ponto. Você pode fazer 4 meses de uma academia e depois você querer ir para um crossfit, passar mais 3 meses lá e vai andar de bicicleta agora. Bicicleta tem um investimento maior, mas assim, você não precisa também andar todos os dias, tal. Você pode uhum, ir mesclando com outras atividades. Então, é muito do realmente tem que querer, né? E tentar lá e experimentar coisas novas. é. E assim, é entender que você é um ser único. Então, não seja um Maria vai com as outras. Ah, porque minhas amigas estão fazendo isso, porque meus colegas não sei o quê. Você se identifica com Uhum. isso? Não faça, não se identifica, amiga. Não é para você, né? Acho Então, que, se conhecer. Se acho que o tópico conhecer. aí da reeducação alimentar é não escutar a dieta que a amiga recomenda, né? É, é. Fiz isso e Orientações, dicas pelo Instagram, tem muita gente que fala muito. Algumas coisas podem ser aplicadas, pode até encaixar na sua realidade, mas talvez não seja exatamente aquilo que você precisa agora, uhum. entendeu? Então tem esse diferencial também. É tipo avaliar muito, eu acho que é até um problema que é também de reeducação, que é de quem está seguindo as orientações, sabe? De que profissional. Acho que é um ponto importante. Eu até li uma notícia hoje, foi de alguma blogueira, ela recomendou pegar uma pedra da lua, uma das pedrinhas, e colocar na água. E aí era para cozinhar com essa pedra e depois ia beber essa água. Não sei se você vê, é bem recente essa notícia. E E o não, que aconteceu? Várias pessoas relataram uma intoxicação devido a alguma coisa que tinha na pedra de errado lá e ferveu para beber essa água e fez mal. E assim, eu achei um absurdo. O que passa na cabeça da pessoa acreditar? Não, porque minha guia espiritual aí do Instagram, ela mandou por ferver uma pedra com água, sabe? Eu lembro muito aquela história, também aquela famosa história de vó, que é quando a pessoa tá com anemia, pega uns pregos enferrujados, botava na água para ferver para tomar o chá de prego. É tipo assim, a chance de dar errado é muito alta, sabe? Então, é, eu acho absurdo essas coisas. É por isso que eu acho importante sempre a presença, tipo assim, realmente de profissionais que estão dando informações úteis nas redes. Realmente estão passando uhum, informações que são verdadeiras e, tipo, não vai prejudicar. Estão quebrando alguns mitos, tá? Então, eu acho isso muito legal. é. Porque assim, a gente não precisa ser dono de todo o conhecimento, mas também a gente Uhum, precisa ter uma certa cautela para saber em que acredita, né? uhum, Então, pensar, gente, realmente, será que isso funciona? Esses chás que o pessoal fala que são emagrecedores, cremes para massagem, cintas. Então, como é que você acha que você ganhou, sei lá, 10 quilos aí em um ano? E que usando uma cinta que lhe aperta o dia todo vai fazer você reduzir peso? Se você não muda a sua alimentação, se você não se exercita, uhum. entendeu? E assim, Ah, mas funcionou para minha amiga. Ela não é você. uhum. Um cálculo que eu vi em algum lugar e eu sempre falo dele, mas eu não lembro. É basicamente assim: quanto tempo você passou para juntar essa gordura que você tem hoje aí? Sei lá, uns 30 anos. Então, vamos programar que daqui a uns 30 anos talvez você chegue no seu shape ideal, que você tanto idealiza, tá? Até lá você vai trabalhar Uhum. diariamente para isso. Você não passou É. 30 anos acumulando isso aí? Agora você quer perder assim do nada, tomar um chá detox, aí vai fazer uma massagem lá, vai empurrar umas coisas aqui para cá, para outra, aí vai fazer uma cirurgia milagrosa com ozônio, aí é cada coisa assim, toda semana inventa uma coisa nova, né? Uhum. E isso fica também a diferença entre fazer dieta e fazer reeducação alimentar. Então, Uhum. dieta é algo específico, tem um tempo determinado. Então, por exemplo, dieta para hipertrofia, Legal. dieta low carb, cetogênica, jejum intermitente, que são tudo estratégias nutricionais. Uhum. E isso tem um prazo para iniciar e um prazo para finalizar. Então, dieta não é algo que você consegue levar para o resto da vida. Já a Perfeito. reeducação alimentar é como o próprio nome diz, é reeducação. Educação, ação. Então, é continuidade. E aí tem que levar isso para o resto da vida. Talvez fazer uma dieta de hipertrofia sem ter o processo de reeducação iniciado, você não consiga manter.
essa Legal. dieta durante esse período esse período ativo de dieta para Uhum. hipertrofia, por exemplo. Entendeu? Então, muitas pessoas buscam assim, eu quero uma dieta para emagrecer. Tá, beleza. Aí eu vou estar programando a dieta para você tudo direitinho. Só que aí você não aprendeu a comer concentrada, você não sabe fazer escolhas alimentares, você não sabe, não gosta de cozinhar. Então você vai conseguir emagrecer enquanto estiver ali, com aquele papelzinho, aqueles alimentos tudo no papelzinho bonitinho. A partir do momento que eu tirar de você, acabou. Você não sabe para onde vai. Então, essa é a ideia principal da reeducação alimentar. Aprender para o resto da vida e passando para outras pessoas. Hoje mesmo eu recebi uma paciente, a primeira vez em quase 5 anos de consultório que eu escutei esse objetivo. O meu objetivo é mudar a minha alimentação para poder educar a alimentação dos meus filhos. Então, Caramba. eu achei algo assim, fantástico, Uhum. entendeu? Porque ter essa percepção de que, assim, eu me alimento mal e eu sei que eu sou espelho para outras pessoas que dependem de mim e estou Perfeito. fazendo isso, estou contribuindo para uma alimentação ruim em outras pessoas também. Então, eu achei super interessante e serve de incentivo, de ensino para as pessoas aqui também. Uhum. E aí, assim, no caso, um processo quando a pessoa pega e marca um nutricionista. O ideal é a pessoa vir, não, vou fazer uma super dieta para emagrecer vários quilos em poucos meses, vou começar a fazer exercício, tudo, beleza. Só que o ideal mesmo seria a pessoa inicialmente ser proposto uma reeducação alimentar, onde ela vai começar a comer com atenção, onde ela vai começar a entender os alimentos que ela está consumindo, entender a questão dos horários até tipo de se alimentar, para só então, depois que ela entrar nesse começar a se comportar, tipo, de uma forma correta em relação aos Uhum, alimentos, aí então, a partir disso, ela começa a, tipo, ter um corte calórico, né? Então, não adianta, tipo, começar vamos cortar caloria aqui, só que a pessoa não foi bem educada de forma alimentar, e aí, sei lá, chega no sábado, domingo e tem uma forma de chutar o balde, né? Aí fica chutando o balde, uhum, chutando o balde, chutando o balde, de segunda a sexta, e na outra semana volta, e já não tive resultado. Então, acho que acaba sendo um conjunto. Tanto a pessoa saber se alimentar, aprender, no caso, a se alimentar bem, e depois, sim, ela fazer, como você falou, tem um período, né? Tipo, a dieta para hipertrofia, ou então para uhum, emagrecimento. Tem que ter um período. Porque ela também vai passar a vida toda emagrecendo, né? Chega uma hora que tá bom, minha isso. filha. Já deu, tá não Só tá. que aí essa escolha, se faz dieta ou reeducação alimentar, depende da necessidade do indivíduo. Então, Uhum. por exemplo, alguns que já vêm com alguma patologia, com diabetes, com hipertensão, tudo isso descompensado, descontrolado, então a gente tem que ir para a dieta primeiro. Porque entra naquela frase que eu iniciei, fazer do alimento o seu remédio. Então, tem que correr para ajustar aquilo ali, ajustou as medidas de níveis séricos, agora vamos aprender a comer a Uhum. reeducar essa alimentação. Então, depende também da necessidade do indivíduo. Outros, para uma coisa mais simples, podem se aplicar na reeducação primeiro. Uhum. Legal. Bem massa. Ó, teve uma. Opa. Teve uma pergunta aqui, que eu pensei que tem outra aqui, mas foi um comentário. Pergunta aqui da Esther. Ela mandou: a alimentação saudável pode contribuir para auxiliar a melhoria da saúde mental? Com certeza, com certeza. Uhum. Quando a gente se alimenta bem, até o controle mental fica melhor, a saúde mental fica melhor, as nossas escolhas alimentares e alguns alimentos contêm algumas substâncias que podem estar trazendo essa melhoria para a saúde. Então, o chocolate seria banana, iogurte, os alimentos derivados do leite, o próprio leite, por ser rico em triptofano, estaria ajudando aí. Então, a alimentação contribui sim. Sem contar que tem até o fato do. A gente fala, tipo, o estômago, ele é meio que o nosso segundo cérebro, né? Tem essa piadinha. Uhum, E tem até a questão de, acho que cerca de 80% da serotonina acaba sendo um produto que é, tipo, o no neurotransmissor intestino, né? da felicidade e tal, é produzida lá no intestino. Falei estômago. Intestino e estômago tem a Isso, diferença, né? Sou péssimo em biologia. tem. Tem sim. O estômago fica um Tudo. pouquinho mais em cima, né? O balãozinho, onde quando a gente come, que desce pelo tubo, que é o esôfago, chega lá no estômago. E aí vai Lembrei iniciar a agora. digestão por ali. Depois desce para o intestino, que tem dois tipos de intestino: o intestino delgado
e o intestino grosso. Uhum. Lá no intestino é onde acontece todo o baile. Então, finaliza a digestão, acontece a absorção, o metabolismo já começa a iniciar por ali, que entra na corrente sanguínea, então a absorção dos alimentos. Então, um intestino bem saudável contribui para a saúde do corpo como um todo. Que o pessoal também tem muito isso. Ah, eu suplemento tal coisa, eu tomo não sei o quê, eu como tal alimento. Mas espera aí, você está comendo isso aí, mas você está conseguindo absorver? Se não tiver, você está fazendo em vão. Então, cuida da necessidade da saúde do intestino primeiro, para depois cuidar desses outros parâmetros. E, assim, um ponto que você trouxe aí legal, tipo, eu vejo muito caso da pessoa, vai começar a fazer exercício e já começa a buscar uma suplementação. Eu vou começar a tomar whey, vou começar a tomar creatina, pelo menos esse assim, tem mais evidência, mas aí, sei lá, vai tomar um Uhum. BCAA, vai tomar um monte de coisa, glutamato, eles inventam um monte de coisa. Só que assim, muitas vezes a pessoa nem tentou fazer esse processo de reeducação alimentar, tipo, mudar os hábitos alimentares que ela já tem. Não, tipo, já começar a tomar suplemento esperando um resultado milagroso, mas ela deixa, tipo, de conseguir essa suplementação real através dos alimentos corretos, assim, alimentos que podem Uhum. gerar também esses efeitos sem necessidade de um suplemento externo, né? Isso mesmo. Esquece que suplemento é para suplementar, complementar a alimentação. Então, se a alimentação base está ruim, o suplemento não vai funcionar, Uhum. entendeu? E assim também, busca um suplemento sem conhecer a necessidade, dosagem vai errada, e joga, deposita toda a sua confiança, toda a sua energia naquele suplemento. E se Isso. eu não conseguir o resultado, a culpa é do suplemento. Esquece que o sono influencia, a forma como treina e a alimentação, o conjunto como um todo. E aí o pessoal também, essa galera da academia, foca muito em o que comer antes do treino e depois do treino, né? Só que Uhum. tudo que a gente come antes de treinar acaba sendo um pré-treino. Tudo que a Sim. gente come depois também é um pós-treino. Então a gente tem que pensar na alimentação como um todo. Então não adianta eu não ter fontes de proteína nas demais refeições, não estar com os carboidratos adequados, não ter vitaminas, porque quem comanda aí todo o baile também são as vitaminas e os minerais, é quem ativa, quem faz a transformação, né, quem transforma em energia, quem Uhum. coordena lá. Então, se está tudo isso alterado, não adianta estar focada na suplementação, acreditando que só vai dar sucesso com ela. Então, ajusta primeiro a alimentação, dá um tempo para a alimentação poder agir, que as pessoas também querem resultado assim, muito instantâneo, como se fosse miojo, né? Uhum. E calma, tem um processo, tem um tempo, deixa seu corpo reconhecer onde é que você está, o que é que você está fazendo, o que é que você está dando para ele, e aí ele vai dar uma resposta para você. Talvez uma resposta mais demorada, talvez uma resposta mais rápida, mas de qualquer forma ele vai responder. Uhum. E assim, é o famoso, pegou o plano alimentar, fez uma semana correta, não, já tô vendo o resultado, acho que já perdi uns 3 quilos já. A culpa é do nutricionista, né? Quando não vê o resultado, É, diz que a culpa é do profissional. não, e aí, E tipo assim, assim, o profissional, pode não, eu falar. só falar, tipo assim, não, a pessoa comeu lasanha, pizza, hambúrguer, mas os outros sei como isso ficou seguindo, assim, o café da manhã era correto, sabe? Até pesou o café da manhã, mas o resto do dia todo, aí tem aqueles biscoitos à tarde, no trabalho, aí depois não, a culpa do nutricionista que não deu certo, né? É bem isso mesmo que acontece. E assim, o nutricionista trabalha com uma coisa bem delicada, que é comida, né? Então, cada um tem um jeitinho de comer. Uns gostam da comida mexida, outros gostam da comida arrumadinha no prato. E no final das contas, todo mundo come. Então, lidar com o mais íntimo das pessoas é muito sensível. E os resultados, para poder trazer os resultados, é como eu falo para meus pacientes: eu mostro o caminho, mas quem sai do lugar, quem dá o passo, é você. Então, é você que está ali cada dia planejando a refeição. Ah, hoje à noite vai ser macaxeira com frango, café com leite, vai ter ovos cozidos. É você quem planeja. Eu só te digo o que é que você vai comer e a quantidade. Mas os demais, é você quem faz. Então, quando chegam os resultados, 80% é o paciente que não conseguiu. A gente entra só um brilhinho ali por cima, dando uma Uhum. orientação. E ó, um ponto aí que você acabou trazendo,
tem uma frase que eu vejo que o pessoal fala muito, que é tipo assim, dia do lixo. Eu já vi muita gente debatendo e tem uma perspectiva legal. Uma vez eu escutei que foi alguma Nutri comentou assim, que chamar o alimento de lixo acaba trazendo um aspecto muito ruim. Porque assim, não é que, sei lá, a pizza que você comeu no domingo é um lixo, sabe? Não, é um alimento que te dá satisfação, não é um alimento que está no seu Uhum. plano, mas às vezes até está no plano realmente alimentar, tipo, de você ter esse momento de você comer uma comida um pouco mais hipercalórica, sabe? E ok, né? Eu queria saber até a sua perspectiva, o que você acha dessa ideia de dia do lixo? Eu concordo com essa nutricionista que falou. E assim, com tantas pessoas passando fome, a gente rotular um alimento como lixo, Uhum. né, é pesado no fator humano. Eu não gosto muito do termo alimento saudável ou alimento não saudável. Para mim, tudo é comida, acabou a história. Agora, sim, alguns a gente pode estar comendo em uma maior quantidade, outros precisam ter um consumo mais moderado. Mas Uhum. são tudo alimento. Ou alimenta o meu corpo, ou alimenta a minha alma, né? O meu estado emocional. Então, de alguma forma, aquele alimento vai me alimentar, né? Nutrir minhas células, alimentar aquela minha emoção de eu estava muito ansiosa, e depois que eu comi uma fatia de pizza, uma coxinha, eu relaxei, eu me senti bem, eu me senti melhor, porque eu comi aquele alimento com uma roda de amigos, conversando. Então, isso, eu particularmente não vejo nada de negativo nisso. Mas aí entra Uhum. naquilo que a gente tocou lá no início do encontro aqui. O terrorismo nutricional, o medo do que comer, né? Então, será que eu estou fazendo errado? Eu vou perder tudo que eu fiz do meu objetivo, vai por água abaixo. Será mesmo que em um dia, em uma refeição, vai jogar tudo de pernas para o ar? Uhum. Não é assim. Perfeito. E sim, eu acho que realmente o problema é só a pessoa não transformar isso em hábito. Tipo assim, que, sei lá, você tem um aniversário, uma coisa que eu sempre levei desde momentos que tem, sei lá, 1 ano e 8 meses que eu sigo planos alimentares. Eu sempre coloquei, sei lá, for no Uhum, aniversário, eu vou comer um salgadinho, vou tomar um copo de refrigerante. Claro, eu não vou comer 20 salgadinhos igual eu acho que antes eu comeria. Eu vou comer, por exemplo, um 7, um 8. Eu quero experimentar pelo menos um de cada, sabe? Pelo menos isso, assim, eu me dou essa liberdade porque eu sei que, sei lá, um momento não fica lá, não, vou esperar até ir para casa e fazer comer minha marmitinha. Não, sabe, é um momento, sei lá, que eu estou aproveitando, então estou com a família no fim de semana e comer uma pizza, não vejo problema. Não é isso que vai destruir todo o exercício que eu fiz, toda a sequência do plano que eu realizei, sabe? Então eu sempre gostei de pensar assim, tipo, não pensar também como um lixo, tipo, não, momento de lixo. Não, é um momento que eu tô comendo uma coisa fora do plano. Não importa se ela é saudável ou não saudável. Até que você falou, tipo, realmente não rotular os alimentos. Tipo, é um alimento. uhum, E se me faz bem naquele momento, por que não, né? isso mesmo. Perfeito. E aí, assim, entra uma coisa que não é muito confortável, que são os comentários. Ninguém paga a tua consulta, mas todo mundo vem. Você vai comer isso? Você não está de dieta? E pode. São comentários, gente, que é assim, se a gente não vai acrescentar ao outro, a gente pode, Uhum, pode abduzir aquele comentário. Nem libera, né? Não vai uhum, crescer, não vai acrescentar, então deixa guardadinho aí para você. Você engordou, você emagreceu. Você não compra nenhuma peça de minha roupa. Então, são comentários assim que podem machucar e profundo a outra pessoa, e às vezes a gente não está nem percebendo que fez aquele tipo de comentário tão maldoso assim, né? uhum. Uma E dúvida. imagem corporal é uma coisa pesada, né? De, Uhum. de se, de se ativar, se movimentar. Uma Pode dúvida falar. agora que surgiu é, por exemplo, no seu caso, digamos que você vai no aniversário, você começa a comer um salgadinho. Já surgiu alguém que perguntou, por exemplo, nossa, e Nutri pode comer isso? Se os pacientes veem um negócio desse? Na hora que eu pego o prato, em qualquer lugar, o Uhum. pessoal fica. O que a Analisa. Nutri come, eu como. O que ela colocar, eu como. Pode comer isso aí, entendeu? Fica Uhum. dessa forma. E nutricionista é gente como todo mundo. Gosta de comer o cuscuz com ovos, às vezes rola uma calabresa ali no meio. É, refrigerante eu particularmente não sou muito chegada, mas tem pessoas que consomem. Mas assim, é alimento, gente. Alimento é prazer, é momento. Então não tem por que se culpar de comer aquele alimento. Então, as pessoas que estão aí do outro lado, se você vê um nutricionista, ou até eu mesma, comendo alguma coisa, gente,
Vejam, é comida. Estou Aham, apenas aumentando a minha alma, nutrindo o meu corpo, certo? perfeito. Então é isso aí. Deve ser algo bem complicadozinho, assim, de se passar. É, No meu caso, confesso que já me incomodou bastante, aham, entendeu? Porque eu tenho um biotipo mais magro, né, digamos assim. E aí olham para mim e dizem assim: ah, você é magra porque é nutricionista. Não, não, porque eu fui magra quando eu estava no ensino médio, eu nem era ninguém, digamos assim. aham. É, assim, acaba sendo toda a questão genética, tudo. E você pode, por exemplo, começar, tipo, fazer uma dieta de hipertrofia, né? E, tipo, ficar grande, não é porque você é nutricionista, mas você teve que seguir o mesmo protocolo de se alimentar nos horários, se alimentar bem, de fazer exercício para hipertrofia. Então, assim, como acho que como qualquer outra pessoa, você tem que seguir isso. Então, Isso. perfeito. Mas a pessoa entende, acha, não, virou nutricionista, no caso, tem o poder de mudar a sua massa corporal. Uma varinha de condão, né? Não, gente. A gente respira, o sangue corre nas veias igual todo mundo. Ó, teve só mais alguns comentários. Teve alguém que riu aqui da ideia de levar marmita para o aniversário. Eu acho que é exagero um pouco. Uh, Eu acho também que acho assim, pode fazer a refeição antes, então segue o seu plano alimentar, mas deixa um espaço, né, digamos assim, para quando chegar lá, que tiver todo mundo confraternizando, você poder participar também sem culpa, que não vai ser um salgado, um docinho que vai fazer você perder tudo, a ó, depender do seu objetivo também. olha a dúvida esse aqui. Isso aqui é dúvida de coisa que fazia no ensino médio. Tinha, por exemplo, um aniversário à noite que ia ser rodízio de pizza. E quem ia pagar era o aniversariante. E aí, a pessoa deixar de tomar o café da manhã, de comer o almoço e nem comer o lanche para comer esse rodízio. Eu acho que Para não dar justifica prejuízo. passar o dia de um para comer no rodízio. Eu acho que não é muito bom, não, né? Não. Até porque assim não consegue comer muito. Quando Uhum. começa a comer, logo logo fica saciado, porque seu corpo já se privou tanto que aí não chega às condições. Isso entra também hoje em dia para as pessoas que fazem jejum intermitente. Então, passam aí 2 dias sem comer, um dia, 2 dias sem comer, e aí quando quebra o jejum, come qualquer coisa que vê pela frente, porque está com fome, né? Porque fomos programados para comer. Desde o tempo lá dos primórdios, que a gente ia para caça, então ia pegar lá o animal, caçar e preparar para comer. Então a gente foi estimulado a isso, e não a passar fome. O jejum intermitente, eu particularmente, é uma estratégia que eu não sou muito adepta. Não gosto muito de trabalhar. Recentemente eu até Mas as estava pessoas. lendo um artigo que falava assim de alguns prejuízos que foram principalmente observados em modelo animal, mas aí porque assim é mais complicado de fazer com os humanos, mas que assim mostraram claramente que tem alguns prejuízos assim a longo prazo, principalmente em questão do fígado e tal, que não Uhum, é com a mesma quantidade, era bem assim, acho que com a mesma quantidade de alimento, no caso de carboidratos, proteínas, só que um modelo seguia a ideia do jejum de 16 horas e alguns protocolos diferentes. Não era só um protocolo, que tem essa ideia dos protocolos também. E outro tinha sim, alimentação, por exemplo, seguindo realmente os horários, assim, em um bloco de 12 horas, tinha alimentação, dormia, ok. E observaram que teve uma diferença muito grave na questão corporal do modelo animal que seguia o jejum. Então, que na verdade é algo para ser investigado ainda. Então, a ideia é novos estudos para ver isso, porque até a pesquisadora, eu fui procurar depois, ela comentou que assim, ela sofreu um certo hate da galera, porque o pessoal, você já fez? Se você fizesse, ia ver os resultados. Só que, tipo assim, ela tá fazendo a pesquisa dela para identificar alguns possíveis problemas. Ela disse que a própria ideia da pesquisa dela com o jejum era mostrar realmente os efeitos positivos para o corpo. E ela encontrou efeito negativo. Então, o que ela faz é tipo, ó, tá aí os resultados, vamos tentar ver, faz quem quer, replicar, né? e é isso. Mas quem quiser se arriscar, se arrisca. A vida é sua, você faz seu jejum à vontade, mas que não é algo muito de certeza se realmente é 100% positivo, né? Uhum. E é algo assim que não dá para se aplicar a todo mundo. Então, por exemplo, uma pessoa que é hipertensa, que tem diabetes, não dá para se fazer uma coisa dessa. Dá aquela Pessoas com induzida. problemas gastro, entendeu? Com gastrite, refluxo também.
Então, é uma estratégia que não é para todo mundo, como as demais também. E entra naquele ponto que já comentamos aqui, é um tipo de dieta. Então, dieta tem data para começar e data para acabar. Querer fazer um jejum intermitente pro resto da vida, Uhum. uma hora a saúde vai cobrar. E vai cobrar sem mandar aviso. Isso até tem até uma frase, eu não lembro agora, mas eu acho que é uma pesquisadora, que ela fala todo transtorno alimentar começa com uma dieta, esqueci, é tipo uma dieta, não é, sei lá, dieta errada. Uma dieta restritiva, É, eu acho que é algo assim, que aí, tipo, de ela faz essa Sophie, relação, hã? Sophie Derham. Acho que é esse o nome Acho, da acho, moça que acho que falou. pode ser. Quem me lembra é isso, tipo, no caso a pessoa, eu acho que principalmente alguns transtornos, vai ter uma relação muito alta com esse fato, a pessoa começar uma dieta e ficar levando ela por anos, assim, né? A pessoa, tipo, realmente fica seguindo aquilo e aquilo depois se torna meio que uma necessidade já do corpo dela, que se torna, no caso, um Uhum, transtorno, a ponto desse problema, tipo, de não entender que, ó, vai começar e vai acabar. Sei lá, a meta é chegar até tal porcentagem de gordura corporal, até tal circunferência, algo do tipo. E chegou ali, agora vou manter. E aí, para isso, seria o processo de educação, né? Acho que as pessoas às vezes acabam isso. tendo esse problema de entender o começo e fim e acaba se tornando algo pior, como um transtorno. Isso. Eu gosto de falar isso para os meus pacientes quando começa o tratamento, já para explicar, a gente vai passar por tal período assim, depois vai Legal. modificar. Porque as pessoas gostam de ficar assim presa. Ah, mas eu vou comer o quê? Peraí, você precisa aprender a ter liberdade de fazer as suas escolhas. Então, tudo isso é um processo, né, a Massa. ser desenvolvido por mais. E isso não é uma coisa que em 3 meses está adquirido. Não, são hábitos. Então, a gente leva anos para construir, todo dia repete, todo dia vai fazendo aquilo novamente, até aquilo realmente se tornar um hábito. E às vezes as pessoas fazem muita dieta e aí entram em efeito platô, porque o corpo responde de acordo com os nossos estímulos. Então, se eu estou dando sempre a mesma coisa ao meu corpo, ele vai dizer, beleza, já me acostumei com isso aqui, eu vou ficar aqui da mesma forma. E Legal. aí, por observar que não vê mais resultado, pensa o seguinte, agora, já que eu não estou vendo, eu vou desistir, vou jogar tudo para o alto. Como não passou por esse processo de reeducação, acaba tudo se perdendo, entendeu? Uhum. E aí volta numa condição bem pior do que quando iniciou. Massa, massa. Bem interessante mesmo. A alimentação é bem complexa, né? Uhum. Não é somente o ato de comer, são tantas coisas que envolvem, que estão ali envolvidas, desde o plantio do alimento até o alimento ser liberado por evacuação, digamos assim. Que é uma Então, coisa que muita desde o dia que coisa. você nasceu até o dia que você vai morrer, você vai fazer. Você vai comer alguma coisa. É, Então, é esse o ponto, do sentido de você tem que aprender a comer da melhor forma, que você se sinta bem e ao mesmo tempo faça bem para o seu corpo, né? Então, acho que isso essa é mesmo. a questão do equilíbrio aí. E aí é onde entra a importância do profissional, né? Porque todo mundo come. Então, peraí, vá avaliar para saber como é que você está comendo, se sua alimentação, como eu já falei aqui, se está prevenindo ou se está induzindo Uhum. doenças. Às vezes você está numa qualidade alimentar boa, mas a quantidade não está satisfatória com a sua necessidade. Às vezes a harmonia, você não consegue deixar o prato tão colorido porque não gosta de tal alimento, porque nunca se quer comer o alimento, mas fica com aquele receio de provar. Então, é onde o profissional entra ali para estar dando esse suporte, estar dando esse auxílio. Então, nutricionista não é só para quem quer ganhar músculo ou perder gordura. É nutricionista para ensinar a comer, né? De uma forma bem, bem simples aqui, Uhum. ensinar a comer. Perfeito. Então, não precisam ter medo do nutricionista. Porque quando as pessoas falam, eu vou para o Nutri, deixa eu fazer a despedida. Não tem a necessidade. Fazer Não tem a o necessidade. começo a comer bastante o dia antes, tipo assim, comer bolo com pizza, com sorvete junto, que é a minha nutricionista, né? Então, vou começar do zero aqui, um novo eu agora. Legal. Tipo, entra muito esse ponto, né, realmente, que se traz aí de não é mudar a sua alimentação para você cuidar mais de si mesmo, tipo, é um tratamento. Porque a gente meio que não sabe o que seria o ideal de comer, o que realmente meu corpo precisa, a quantidade de Uhum. calorias. Acho que isso é tudo uma coisa que o nutricionista vai calcular e vai dizer, tipo, ó, sua quantidade de alimentos seria o ideal essa aqui. Se você quer emagrecer, a gente faz uma redução nisso. Se você quer ganhar massa, é isso. Se você quiser só manter seu corpo e só melhorar a sua saúde, você vai se alimentar dessa forma, comer,
adicionar alimentos, principalmente, como você falou, trazer essa variedade, mais cor, mais vitaminas, etc. Então, eu acho muito legal isso. É um ponto, né? Tipo, não tenha medo do nutricionista, porque ele Uhum. não vai passar uma super dieta pra você comer, sei lá, peixe e ervilha. Isso. O pessoal tem muito isso, de assim, eu vou ao nutricionista, vai passar tudo coisas que eu não gosto de comer. Eu mesmo, eu gosto de passar coisas bem acessíveis, bem de acordo com a nossa cultura, coisas da gente mesmo, entendeu? Porque Uhum, de que adianta eu tirar o cuscuz que a minha paciente come toda noite para colocar algo que ela, frango com salada? Não é da nossa cultura. uhum. E Então outra não adianta. coisa, Ela vai seguir aquilo ali para me trazer resultados no retorno, mas depois ela não vai conseguir ela não manter, vai porque não manter. vai ter como fidelizar aquele hábito. Uhum, Porque na casa dela ninguém faz isso, porque na família dela nunca se fez isso, no bairro dela. Então, tudo isso influencia. Então, dieta, alimentação, precisa respeitar a cultura, a acessibilidade. Então, talvez um alimento muito caro que não dê para comprar, e o pessoal também tem esse receio, né, que foi até um dos pontos que a gente trouxe aqui, se fazer uma alimentação uhum. saudável é caro. Então, precisa olhar nesse ponto também. Peraí, o meu paciente, ele recebe X e ele tem destinado para alimentação X. Então, Sim, quais os alimentos que eu posso estar ofertando para ele que seja acessível, que dê o nutriente que ele precisa, sem estar dando aquela opção que é mais cara no mercado, né? Então, o perfeito. nutricionista também tem que olhar isso, pesquisar preço na região, entendeu? Não é Legal. só dizer, vou comer tal alimento e acabou, Uhum, né? Até ensinar na prática como fazer essa leitura do alimento, porque uma coisa é eu estar aqui explicando, faz assim e dessa forma, e outra coisa é quando você pega o alimento ali na frente, e eita, como foi que ela falou que eu não lembro? Entendeu? Então eu gosto de ter esse contato ali bem direto, que é para poder realmente você gostar do processo, que é o que faz você dar continuidade e você chegar até onde deseja. perfeito. Excelente. Eu acho que com isso a gente pode até ir encerrando já, porque eu pensei, até pelo horário e tudo, e com essa frase agora final aí, já fechou com chave de ouro, assim, tanto ensinamento. E, ó, Monique, foi excelente o nosso papo aqui. Já aprendi muita coisa aqui com você hoje. E, assim, muita coisa útil, sabe? Tipo, acho que é o mais legal, muita coisa útil para a população como Ótimo. geral. Porque realmente é uma coisa que a gente precisa repensar um pouco, como comemos, né? Então, eu acho que é Isso. algo para ser implementado muito para todo mundo e realmente foi muito legal. Obrigado mesmo por aceitar participar. Foi muito massa. Gostaria de falar alguma coisa antes? Eu quero agradecer, gostei bastante. Que bom. Peço até perdão se falei demais, aí se falei muito Não, não. rápido, mas espero que tenha ficado aí de fácil acesso para todo mundo. Se tiverem alguma dúvida, pode estar me pesquisando, me procurando depois. Tem aí o meu arroba, né, Monique Neri Nutri, e aí a gente vai conversando, vai se entendendo, vai se conhecendo, e é essa a minha função aqui com as redes sociais, né, transmitir o meu conhecimento, certo? Então, de frase final, eu deixo o seguinte: uma melhor qualidade de vida só depende de você. Show. Então, são Obrigado. seus atos, suas atitudes que conduzem aquilo que você deseja ser, deseja ter. Então, autoconhecimento, autocuidado, autoamor. Obrigada, viu? Obrigado você. Ó, tchau, tchau. Tchau.